Retornando ao circuito aqui no diagrama esquemático, como a gente está vendo, esse circuito que foi colocado na placa e testado agora há pouco é esse circuito aqui. Eu estava comentando que a complexidade dele aumentou, o tamanho dele aumentou, e para deixar ele melhor, para visualizar e colocar na ordem os bits, ou seja, para não dar erro, foi incluído o layout dele. O layout dele foi modificado para essas linhas ficarem na ordem aqui bonitinhas, nessa ordem aqui, que isso não é somente para deixar com visual melhor, né, ou deixar mais bonito esteticamente, mas é também para ajudar na identificação da ordem dos bits aqui, para saber que eu tenho que colocar o bit aqui menos significativo para cá, o segundo menos significativo aqui, o terceiro menos significativo aqui e assim por diante. Para que, se eu pegar e for ajustar o valor que eu quero da contagem de tempo, eu coloco na ordem aquele que está me dando aqui dos números em binário. Essa é outra desvantagem também, que para modificar o valor da numeração, o valor do tempo, eu tenho que vir aqui no circuito, modificar essas ligações aqui para o VCC e para o Terra, ou seja, eu tenho que retirar essas ligações, que eu não consigo apagar uma só, eu tenho que apagar todas aqui que estão ligadas ao VCC e ao Terra, e refazer novamente aqui no circuito, e refazer todo o esquema outra vez, de compilação, sintetização do circuito, e geração do arquivo de configuração do FPGA, que dá um trabalho manual considerável. Vislumbrando essa parte do design do circuito e para ajudar nisso, que foram criadas as linguagens de descrição de hardware, as HDLs, né? Seriam Hardware Description Languages. E as padronizadas atualmente pelo I3E, que é o órgão mais importante, são a Verilog HDL e o VHDL. Então, a partir do circuito desses aqui, eles criaram uma linguagem que a gente diz que é uma linguagem de mais alto nível, uma linguagem comportamental, para conseguir descrever esse circuito aqui melhor em uma linguagem mais próxima da linguagem utilizada pelos humanos. Então, como se fosse uma linguagem de programação de computador. E as linguagens de programação também têm essa finalidade, que é aproximar ou facilitar a linguagem de programação. Ou seja, facilitar a programação e a ordenação das instruções que a gente passa para as máquinas, né? Porque aqui o que nós estamos fazendo é uma programação em muito baixo nível, feita mais próxima do circuito. Quer dizer, baixo nível não quer dizer que ela seja pior, né? Quer dizer que ela é mais próxima possível do hardware. A gente está fazendo aqui um circuito, então, que vai fazer a função de contar o tempo. Uma linguagem de descrição de hardware, ou uma linguagem comportamental, descreve daí o comportamento ou como o circuito deve funcionar, mas descreve como se fosse um texto, daí dando o funcionamento, daí um texto que descreve daí através de palavras-chave ali o funcionamento do circuito. Isso aqui em lógica reconfigurável pode ser obtido do próprio diagrama esquemático e pode ser obtido também o inverso, da linguagem de descrição de hardware ser gerado um circuito em diagrama esquemático também, ou um circuito similar em blocos de funções de circuitos digitais. Para verificar como esse circuito aqui ficaria uma linguagem de descrição de hardware, a gente observa, quando ele já rodou a fase de sintetização, essas opções aqui, que são Design Utilities, aqui embaixo do circuito principal, e View HDL Functional Model, ou View HDL Instantiation Template. Vamos clicar no primeiro, que ele vai mostrar como é que fica em linguagem de descrição de hardware, esse circuito aí, e as funções que ele envolve. Clicando ali, ó, ele já me abre uma janela aqui. Aí essa janela me dá aquele circuito ali na linguagem VHDL. Ele abriu em VHDL porque no início do projeto aqui, vocês podem ter observado aqui em Project Design Properties, que a linguagem preferencial utilizada ali, que foi escolhida, foi aqui, ó, a VHDL. Então ele me abre aquele diagrama esquemático naquela opção ali,
em VHDL. Se eu colocar Verilog, ele vai abrir em Verilog. E tá aqui, ó, aquele sistema digital inteiro, ele me abriu na linguagem de descrição de hardware na VHDL. Essa parte de cima aqui, como no arquivo CF, tá em verde ou em 2 tracinhos no início, são os comentários em VHDL. Então ele aqui coloca o cabeçalho do fabricante falando que ele foi gerado pela Xilinx ou pelo ISE. Então a Xilinx já coloca aqui, ó, os direitos autorais aqui da Xilinx. Todos os direitos reservados ali para a Xilinx. Aí coloca os comentários aqui, o nome, a data de geração e assim por diante. Aqui ele já indica em comentário as células ou circuitos componentes desse meu sistema digital. Então aqui, ó, ele está me indicando esse circuito que foi colocado, o CB4CE, para cá, ó, em seguida, que é o contador de 4 bits, é o último contador. Então aqui você tem um cabeçalho em VHDL em que ele inclui algumas bibliotecas. Aqui, ó, biblioteca I3E. Essas bibliotecas, elas possuem pacotes dentro dela, que são pacotes de programa e definição de algumas constantes ou variáveis, que são utilizadas como padrão em todos os circuitos VHDL. Daí ele está utilizando o pacote aqui, que é I3E, da biblioteca I3E, né, Standard Logic 1164, dos níveis lógicos padrão, número 1164. Outro é para aritmética, para cálculo aritmético, e o outro é para sinais digitais padrão, ou seja, nível lógico alto, nível lógico baixo padrão, não sinalizados. Porque disso daqui, lá de arquitetura de computadores e circuitos digitais, significa que o formato dos números para efetuar cálculo aritmético vão ser considerados não sinalizados. Ou seja, eles vão ser valores inteiros e sem sinal. São todos em módulo, ou todos positivos, né? Ou seja, se você pegar um conjunto de bits e aquilo for um valor aritmético, o valor da álgebra comum, né? O valor decimal, daí significar um valor em binário representando o valor decimal, então vai ser um valor decimal sem sinal. Se for sinalizado, daí mudam as funções aqui de aritmética. Por quê? Porque você vai ter que incluir um bit daí, pelo menos, para o sinal nesse conjunto de bits. Então o conjunto de bits não vai representar somente o valor do número em módulo, vai representar o valor do número e o sinal dele também junto. Então muda a formatação dos bits daí. Por isso que é importante observar isso daqui. Aí a I3E padronizou isso aqui para o VHDL, a versão de 93. Entidade é o circuito em VHDL. Então esse circuito aqui que ele está representando aqui é o contador de 4 bits que foi colocado lá, ó, CB4CE. Então aquele símbolo no diagrama esquemático do contador de 4 bits é representado em VHDL por isso daqui, ó. Os ports são as entradas e saídas do circuito e pode ser também constante. Quer dizer, você pode colocar uma entrada aqui que seja uma constante, quer dizer, ela não vai ter ligação com nenhum outro circuito, só com nível lógico alto ou baixo. E para aquele circuito lá, ó, ele tem a saída CO, clock enable output, Q0, Q1, Q2, Q3. TC, que é o término da contagem, C, que é a entrada do clock, C é clock enable, a entrada, CLR é clear, entrada in, saída out. Standard Logic quer dizer que eles vão obedecer ao nível lógico dado no arquivo CF, por qual estão configurados os pinos ali. Então aqui, ó, no arquivo CF, esse aí o Standard LV CMOS 33, que é o nível lógico padrão para circuito CMOS de 3,3 volts. O nível lógico 1 e 0 para o nível lógico 0. Está aqui esse circuito. Então o contador de 4 bits está aqui. A entidade do circuito em VHDL só representa as entradas e saídas, ou seja, as interfaces que você tem externas a esse circuito. É esse circuito aqui, ó, só do contador de 4 bits.
E aqui termina as entradas e saídas. Então, se você quiser modificar alguma entrada e saída aqui, por exemplo, depois a gente vai ver a ligação de pino. Ligação de pino pode ser feita diretamente aqui, ó. Então você só modifica aqui se quiser modificar um pino ou uma entrada e saída de um circuito. A arquitetura é outra parte do circuito em VHDL. Aí a arquitetura é que vai descrever, ou seja, é a parte da linguagem que vai descrever o funcionamento do circuito, a arquitetura de processamento dele. Então a arquitetura você pode dar um nome para ela e você designa a entidade que você quer. Ou seja, aqui ele está fazendo uma arquitetura, que o nome behavior, ele dá como padrão esse nome porque ele fala que é comportamental. Você descreve como se fosse comportamento que o circuito deve funcionar. Do circuito, que é o contador de 4 bits. Aí aqui a arquitetura ela vai começar aqui, quer dizer, aqui começa a descrição do funcionamento do circuito até o end da arquitetura. Aqui, ó, end behavior, que é o nome que eu dei para essa arquitetura aqui, que foi dado para essa arquitetura, né? Não que eu dei. Aí, antes do begin, ou antes de começar a descrição do funcionamento, do processamento do circuito, ele descreve algumas variáveis e o tipo delas, e constantes também antes do início da arquitetura. Então ele colocou aqui, ó, signal count. Ele criou uma variável aqui do tipo sinal, que a gente fala. Então, um tipo de dado do tipo sinal e vai ser uma variável. Aí ele dá o padrão dela, que é o Standard Logic Vector. Standard Logic Vector seria um vetor de bits que vai assumir os níveis lógicos padrão, né? 0, 1. No caso lá de cima, para a biblioteca do I3E e para o arquivo CF, para esse FPGA, seriam 0 e 3,3 volts. Então 0 para o bit valor 0 e 3,3 volts para o bit valor 1. Aqui ele dá a ordem desse vetor de bits, o tamanho dele. Então 3 down to 0. 3 down to 0 quer dizer que ele vai ter 4 bits. O bit mais significativo é o que está à esquerda, que é o 3, e o menos significativo, o 0. Se eu quiser mudar essa ordem, eu coloco 0 to 3. Aí o bit 0 vai ser o mais significativo e o 3 o menos significativo. Como a ordem Little Big Annotation e a Big Indie Annotation. Esse sinal aqui, 2 pontos igual, quer dizer que é o valor inicial dele, dessa variável aqui. Como eu falei, ela vai ser uma variável desse tipo signal. Então o tipo de dado dela é o vetor de bits, né, com nível lógico padrão dado ali para FPGA. E o valor inicial dela é esse daqui, ó. Se eu não definir em aspas duplas os 4 bits aqui, ela vai iniciar com o valor 0. Então se eu pegar desses 4 bits aqui e não definir o valor para alguns bits ou para nenhum deles, então ele vai considerar todos os outros que eu não defini o valor 0. Como eu não defini nenhum valor aqui inicial para nenhum desses 4 bits, então eles vão iniciar todos como sendo 0. Aqui, ó. Entre parênteses eu coloco o valor de cada bit individual, entre parênteses não, entre aspas duplas, né? Esse sinal aqui de igual e maior, é um sinal que a gente fala de atribuição. Quer dizer que ele está atribuindo para os outros bits que eu não dei o valor 0. Quer dizer que eles vão ter que obedecer esse valor aqui, ó, 0. Então eu vou atribuir esses bits que eu não dei o valor 0. Aqui embaixo, constante seria o tipo de dado que eu dou um nome para ele e defino ele como valor constante. Quer dizer, o valor dele não vai ser modificado aqui com o passar do tempo aqui dentro desse circuito. Também vai ser do tipo Standard Logic Vector, um vetor de bits, de 4 bits. Só que esse valor constante aqui, ó, vai ser tudo 1. Então o valor inicial dele, e como é constante, então vão ser todos 1s. Ou seja, eu tenho aqui 4 bits de valor 1. 1, 1 e 1, 1. Justamente para quê? Para essa variável de contagem count, ser a variável que vai mudar o valor dela na contagem do tempo, na contagem do contador de 4 bits, e a terminal count vai indicar o término da contagem ou o estouro dela.
Aqui depois do begin eu começo a descrever o funcionamento do circuito. Tá aqui, ó, ele vai até o end da arquitetura. Dentro do begin eu tenho outro bloco aqui que está inserido dentro da arquitetura, que é esse process. Toda vez que eu vou utilizar um circuito que tem um sinal síncrono, eu utilizo esse bloco aqui chamado por essa palavra aqui, ó, chave process, por esse comando aqui process. E esses parênteses existem justamente para mostrar as variáveis em que esse circuito que está dentro do bloco process aqui vão ficar síncronas, ou seja, as variáveis que vão dar sincronia para o funcionamento desse circuito que está aqui embaixo, ó, no begin ao end do process, dentro desse circuito aqui. Então o funcionamento desse circuito vai estar em sincronia com esse sinal C e CLR, que no contador de 4 bits é o que? O sinal do clock de entrada, e o CLR é o clear, que vai zerar ele. Aqui começa o funcionamento do circuito. Então ele dá um laço if then. Então você coloca normalmente, como em outras linguagens aí de programação de computador ou descrição de hardware, if then. Aqui ele tem um else também, um else e um if seguinte. Aqui dá para abreviar, dá para ser colocado else if ou else if. E também um then. E dentro dele outro laço if then. Então eu tenho aqui uns 3 laços encadeados aqui, um dentro do outro. Então 2 níveis de laço, né? Isso serve para quê? Primeiro o if aqui é para verificar se o sinal clear aqui ele foi acionado. Se for igual a 1. Daí ele leva a variável de contagem para 0. Então não importa o valor que ela tem, ela vai voltar para 0 quando a entrada clear aqui, ó, que está em sincronia aqui desses circuitos, for 1. Se ela não for 1 e estiver em 0, então caso aqui, ó, o C, que é a entrada do sinal do clock, ela mude, tem um evento nela, ou seja, aconteça alguma coisa com ela, ela mude. Então esse evento aqui para o sinal digital, que é a entrada C, para um bit só é o que? É ele mudar de 0 para 1, de 1 para 0. Então quando ocorrer essa mudança, na borda positiva ou negativa do sinal. E quando o C for igual a 1, ou seja, esse C event ser igual a 1, é a hora que ele mudar de 0 para 1. Então ele verifica se houve uma mudança. Ou seja, se o sinal do clock ali, da entrada de clock, ela mudou de 0 para 1 ou 1 para 0. E aqui esse C igual a 1 identifica, que é na borda de subida, quando ele mudar de 0 para 1. Então se o clock enable for igual a 1, então count, ele coloca count mais 1. Aqui nesse caso, esse sinal, sinal de atribuição, esse sinal de menor ou igual, um sinal de atribuição do valor da direita para ser colocado no valor da esquerda. Ou seja, eu vou estar pegando, atualizando a variável e mudando o valor dela para esse valor aqui, ó. Que é o que? É o incremento dela. Estou colocando mais um valor nessa variável aqui. Como essa variável foi dada aqui em cima de 4 bits, então aqui eu vou fazer uma contagem de 0 até 4 bits. 0, 0, 0, 0 até 1, 1, 1, 1. E assim por diante. A hora que ele alcançar 1, 1, 1, 1, aí ele retorna para 0, 0, 0, 0. Por quê? Porque essa variável somente do tamanho de 4 bits. Então ele vai funcionando dessa maneira aqui, de acordo com a mudança dos sinais C, que é o sinal de clock da entrada do contador, e CLR, os sinais síncronos dele, né? Quer dizer, o sinal de sincronia do circuito aqui é o C e o clear, de clock e o clear. O de clock é síncrono, porque ele obedece a uma determinada frequência em determinado período. E o clear aqui é assíncrono, que eu posso dar o comando lá de clear a hora que eu quiser. Ele vai adicionando aqui. Aqui termina o processo, quer dizer, fora dele aqui, aí você não tem mais a influência desses sinais, eles não comandam. Para cá, aí eu tenho 2 linhas de comando e mudança aqui de sinais. Que é do TC, que é uma saída do circuito. Então ela está lá na entidade, ó, TC Out Standard Logic é saída, Out.
E outra saída que é o CO também. Tá a saída lá em cima. Então aqui o sinalzinho outra vez de menor ou igual, quer dizer que ela vai pegar essa expressão aqui, ó, e verificar o resultado dessa expressão. When, quando a contagem, o count, a variável count, tiver o valor dessa constante terminal count. Caso contrário, 0. Então quer dizer o quê? Que o TC aqui vai ter o valor 1 quando o count for igual ao terminal count. Terminal count é a constante, que é tudo 1. Então quando o count tiver para estourar. Quando ele estourar, ele manda o sinal 1 para o TC. Caso contrário, ele vira 0. E o CO aqui, ele vai atribuir o valor 1 quando o count for igual a terminal count, ou seja, estourar a contagem, o CE for igual a 1. Caso contrário, ele permanece 0. E para as saídas aqui, ele atribui o valor da variável, de cada bit da variável de contagem para Q0, Q1, Q2 e Q3. Que foi justamente o que foi visto no circuito anterior lá para a contagem da variação da chave. De uma chave. Aqui eles foram ligados aos LEDs. E termina o circuito aqui. Ou seja, o circuito contador de 4 bits ali, ele simplesmente é um circuito de adição, que ele vai incrementando uma variável que é criada dentro do FPGA, ou no circuito que foi feito. Essa variável aqui é uma posição de memória, então quando eu crio esse signal count aqui, eu estou criando uma memória de 4 bits, uma memória em linha de 4 bits. E a constante também é outra memória que eu crio, só que essa constante aqui eu já coloco dentro dessa memória aqui o valor 1. Se eu definir como constante, então o valor dela não vai variar durante o funcionamento do circuito, certo? Daqui já dá para verificar que se eu quiser parar a contagem do contador em um determinado valor, ou se eu quiser que ele envie um sinal que o término da contagem um determinado valor, eu posso pegar e modificar esse valor aqui dessa constante, terminal count. Ela está tudo 1. Para esse contador de 4 bits, ele está assim, tá 1, 1, 1, 1. Se eu quiser que ele pare em outra contagem até chegar em 1, 1, 1, 1, eu modifico o valor aqui dos bits. Nessa linha aqui. Esse foi o circuito por contador de 4 bits aqui, ó. Que ele está com o mesmo nome aqui do símbolo ou do circuito no diagrama esquemático. Como aquele circuito VHDL foi originado a partir desse diagrama esquemático, ele pega os mesmos nomes aqui das funções, ali no caso eles atuariam como se fossem funções, dos circuitos aqui para lá. Aqui, ó. Esse seria um circuito, então. Agora, esse outro circuito aqui é o circuito da porta-end de 12 entradas. Desse circuito aqui, ó. Tempo ajustável, tempo ajustável. Aqui, como ele não envolve cálculo aritmético, não envolve verificar se o valor em binário ali é positivo ou negativo, essa operação lógica E, então ele já coloca essas bibliotecas aqui, ó, só dos níveis lógicos, padrão 1164. A mesma coisa, a entidade vai definir as entradas e saídas daquele circuito. Ou seja, a porta E de 12 entradas. Então ela tem uma saída e as 12 entradas dela aqui, ó, não está em forma de barramento. A arquitetura, simplesmente aqui, ó, ela atribui o valor de 0, E, então a operação lógica E, e 1, AND, em VHDL, AND é a operação AND, OR, a operação OR e assim por diante. AND 3, e 4, e 5, 6, 7, 7, e assim por diante. Bom, terminou. Aqui é a mesma coisa para o circuito da porta lógica aí, 16 bits. Aqui, para o contador de 16 bits, a gente vai verificar aqui, ó, que a saída desse contador ela está em barramento. Como a gente viu antes lá no outro circuito de 1 segundo, ó, a saída dele está em barramento aqui, ó, tá desse jeito aqui. Então, para colocar em barramento, aqui ele define isso, ó, Standard Logic Vector também para saída.
Só que ele muda o tamanho. 15 down to 0. O restante continua similar ao temporizador, ou contador, quero dizer, de 4 bits. Aqui embaixo tem a arquitetura, aí você tem a variável count, onde o que difere aqui é o tamanho dela, 16 bits. A constante para o final da contagem também 16 bits. Aí o processo é o mesmo, você pode até copiar e colar aqui. O TC e CO também vai ser o mesmo. O que modifica aqui é que você simplesmente atribui aqui, ó, count, que é o valor da variável agora de contagem, que vai ser de 16 bits, para Q, que Q também é 16 bits. Então a gente fala que os dois são compatíveis, o count com o Q, tem o mesmo tamanho, 16 bits em um, 16 bits no outro. Esse contador dá para observar melhor, porque o de 4 bits ele foi colocado as saídas aqui discretizadas, ou seja, de Q0 a Q3. E aqui também foi colocado de Q3, de Q0 a Q3 para o count 0 a count 3. Aqui na forma de barramento, que em VHDL fica mais simples, que eu coloco dessa forma aqui só. Então não preciso colocar daquela forma discretizada, colocar 4 linhas aqui para 4 saídas. Eu posso colocar em uma linha só e utilizar isso daqui, ó, o vetor de bits. Já é um barramento. Então, para criar um barramento aqui, já ficou mais fácil. Porque aqui no diagrama esquemático eu tive que fazer isso daqui, ó. Criar o barramento para cá, tirar o bus step para cada um deles para ligar nas portas ou ali. Então já foi modificado. É uma modificação vantajosa aqui, né? E aqui, além disso, se eu quiser ligar mais entrada, menos entrada, eu coloco aqui. Aqui de baixo eu também modifico. Se eu modifiquei o número de saídas do temporizador, eu modifico o valor de contagem dele. Está aqui, ó, eu aumento ou diminuo a contagem. Então eu aumento ou diminuo o valor dessa variável e o valor dessa variável aqui também constante. Dessa variável não, dessa constante aqui do final da contagem, né? Que agora vão ser 16 bits todos com valor 1. O processo continua o mesmo. Está aqui, ó. Seguindo essa lógica, a gente vai ver que para baixo que tem o contador de 8 bits, tem os outros circuitos lá de porta ou, né? Tá ali, ó. Esses são as ligações que eu efetuei lá. Provavelmente tirando o barramento das saídas do contador lá para as portas lógicas ou, né? A operação das portas lógicas ou, ó, deve estar aqui, ó, OR 2B1. E ela deve se repetir 28 vezes aqui. Que também é ruim. Aqui, ó, OR 2B1, OR 2B1, OR 2B1, OR 2B1. Ixi, aí vai 28 vezes. Aqui ele está falando justamente o seguinte, que eu estou ligando aqueles fios lá, ó, a porta lógica O. E a saída dela eu estou ligando a outro fio que vai para a porta lógica E. No funcionamento para cá. Essa arquitetura aqui de baixo, que é a última, essa daqui que tem o nome daí do circuito que eu fiz ali, que é o tempo ajuste, tempo ajustável. Essa arquitetura aqui, ó, é o circuito principal ou de módulo mais alto, certo? Tá aqui. Aí esse circuito aqui, ele vai especificar os circuitos anteriores, contadores de porta lógica que eu vou utilizar. Que tá aqui, ó. Contador de 8 bits, contador de 16 bits, contador de 4 bits, o latch, aqui ó, flip-flop tipo D, porta lógica inversora, ou de 2 entradas, com uma entrada invertida,
Porta lógica E de 16 entradas, porta lógica E de 2 entradas, porta lógica E de 12 entradas, aí o Terra, o VCC e assim por diante. Vamos retornar ali em cima, ó, quando ele descreve o funcionamento do contador de 16 bits, por exemplo. Esse é o de 8 bits, pode ser qualquer um dos dois, né? Vou pegar aqui o de cima que é o 16 bits. Aqui, ele começa aqui, ó, Cell 16 CBCE Zinx. Eu vou apagar todo o circuito lá para cima, tá? Aqui, ó, para cá, porque esse daqui era do circuito de 4 bits. Ah, só um detalhe, eu esqueci que eu tenho que salvar ele com outro nome. Então, antes de fazer a modificação, vamos salvar ele com outro nome aqui em VHDL, certo? Então, aqui, ó, tá tempo ajustável do tempo ajuste. Agora eu coloco em VHD ou VHDL, porque esse VHF é uma função daí que é descrita, ou seja, seria como se o meu circuito temporizador ajustável diagrama esquemático fosse uma função. Aqui então eu coloco VHD. E vou mudar o nome aqui, só para diferenciar do diagrama esquemático, não precisava, né? Mas vou colocar aqui outro, para indicar que ele vai ser programável agora. Aí eu salvo. Pronto, agora eu posso efetuar a mudança. Então eu vou pegar aqui o restante do circuito que está no meu sistema digital, nesse daqui, ó, e vou deixar só o circuito do temporizador de 16 bits. Aqui, ó, do contador, né, de 16 bits. Está aqui. Não, não está aqui. Essa daqui é a porta lógica aí de 16 entradas. Ah, tá ali, ó. Tá aqui, ó, célula ou o símbolo do contador 16 bits. Tempo ajuste. Aqui, pronto. Chegou até aqui. Eu pego agora o Shift End e apago todo o circuito restante. Shift Ctrl End e apago tudo. Aqui, selecionei tudo, vou apagar. Pronto. Meu circuito só ficou isso daqui. Ó, essas linhas aqui, ó. Então, meu circuito contador de 16 bits é esse daqui. Vão ser 12 linhas, tá? 12 linhas não, é 22 linhas, né? Tá para cá. Usando a mesma lógica ali, então se eu quiser mudar esse meu circuito 16 bits aqui, eu chego ali e modifico esse tamanho aqui das saídas. Por quê? Porque daí eu vou ter um contador daí do tamanho que eu quero, só modificando ali. Então se eu quiser colocar o contador que eu fiz ali, eu coloco 27. Aí pronto, eu já obtive aqui 28 saídas desse meu circuito contador. Então ao invés de ser um contador de 16 saídas só, eu coloquei um de 28. Aí a contagem dele aqui, também a variável de contagem dele, a memória aqui, vai ser de 28 bits. E o valor final também de 28 bits. Tá aqui, ó. Aí eu venho para cá e observo ali, ó. TC é o término da contagem. Vai ser 1 quando count igual a terminal count.
caso contrário 0. CO1 quando count terminal count e CE igual a 1. O CO agora não preciso mais, porque como eu transformei esse meu temporizador, esse contador aqui, quer dizer, num contador de mais bits, eu não preciso ligar eles em série, então não vou precisar dessa saída CO. Então tiro ela daqui e tiro ela aqui de cima também, que é a saída do meu circuito, tá? Aqui são os pinos, esses ports seriam os pinos de entrada e saída do circuito. Tá ali, TC, eu tenho que TC, eu tenho CE. Seria a chave para pausar ele, eu posso deixar. O clear eu tenho que deixar, porque volta e meia eu vou querer zerar ele, né? Pronto. Coloco aqui. Mudei ele. Agora aqui, ó, ele vai mudar o sinal TC para 1 quando ele chegar na contagem final. Caso contrário, ele coloca em 0. Então eu tiro esse 0 aqui, porque como ele vai contando e continua contando, então ele não vai chegar a acender por muito tempo, por um instante de tempo muito grande o TC, a saída TC, término da contagem. Por quê? Porque ele conta, chega a ser o valor de contagem, ele estoura, que é igual ao valor do terminal count, aí ele volta a 0 outra vez. Daí apaga ou tira a saída ali. Então para ela ficar acesa ali, se eu colocar um LED, eu coloco ali, ó, TC1. Sempre. Só que daí aqui eu não estou conseguindo zerar. Daí ele vai ficar aceso sempre, daí eu vou ter que descarregar o circuito outra vez no FPGA para conseguir daí efetuar, para fazer ele zerar novamente, né, para apagar essa saída aqui, para ela voltar a 0. Vejamos aqui, e aqui em cima, ó, constante terminal count. Então ele vai pegar e deixar a saída TC igual a 1, vai ser a saída do meu circuito, nesse valor aqui, ó, que é esse daqui, ó, depois do 2 pontos igual. Aqui com others, como não defini nenhum outro valor para ele aqui, não defini nenhum valor, ele vai deixar todos em 1. Então vão ser 28 bits com o valor 1. Se eu quiser designar um valor aqui, como o exemplo lá, eu não deixei ele estourar no circuito anterior aqui, eu não deixei ele estourar e coloquei com o valor de 2 segundos 200 milhões, eu venho aqui na calculadora, pego esse valor daqui e coloco lá. Opa! Coloco aqui no meu tempo. Aí, ó. O Ctrl V, ele tem que ficar com esses 28 valores aqui. Se eu quiser inserir um valor aqui em VHDL para o vetor de bits, de 28 bits, daí eu coloco eles em aspas duplas. Aqui, ó. Ele já mudou a cor, indicando em cinza ali. Ou seja, esse é um valor que eu coloquei ele direto. Então o valor está aqui, ó. Que seriam aqueles 200 milhões ali. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 5, 6, 27, 28. É isso daí. Tá ali, ó. Ele já vai funcionar desse jeito aqui. Mas é o seguinte, aqui como eu peguei do exemplo desse circuito aqui em diagrama esquemático, eu peguei esse primeiro bloco aqui, ó, o primeiro contador de 16 bits. Então o nome que ele deu para ele é o nome desse símbolo aqui, ou dessa função, desse subcircuito aqui, que ele diz, né, um subcircuito do circuito principal que eu tinha ali, naquele meu sistema digital inteiro. Então aqui ele vai mudar para ser o circuito principal agora, que de preferência e geralmente você deve colocar com o mesmo nome do arquivo aqui. Pode ser diferente, você pode colocar um nome aqui diferente, mas daí para ajudar a identificar dentro de um diretório qual que é o circuito, de preferência coloca o mesmo nome ali do arquivo que você gerou. É claro, sem a terminação VHD, né?
tá em VHDL. Então a entidade dele que está as entradas e saídas do circuito é isso aqui, ó. Tempo progr. Então mudo ali o que tinha. O que tinha para o contador aqui, né? O nome do contador. Aí. O nome da arquitetura eu não preciso modificar, tá? O nome da arquitetura pode ser diferente. Porque os dois aqui são separados. A entidade da arquitetura. Porque eu posso utilizar a mesma entidade com as entradas que descreve as entradas e saídas do circuito com arquiteturas diferentes. E posso utilizar também arquiteturas iguais para entidades diferentes. Ou seja, o mesmo processamento eu posso utilizar para circuitos com entradas diferentes e saídas diferentes. Isso geralmente é processamento paralelo, quando você tem o mesmo processamento, só que você efetua para dados diferentes para obter saídas diferentes, resultados diferentes daí, constituindo processamento paralelo, né? Quando você utiliza a mesma entidade com processamentos diferentes, quer dizer que você pode modificar a arquitetura ou o circuito de processamento utilizando as mesmas entradas. Por exemplo, para incrementar o circuito, para deixar ele mais rápido dentro dele e assim por diante. Então você pode utilizar o mesmo circuito com arquiteturas diferentes, até para efeitos de comparação, né, de sistemas de processamento, às vezes circuitos diferentes. Então por isso o nome ali da arquitetura pode continuar o mesmo, você muda o nome da entidade, preferência para o mesmo nome do arquivo que você criou aqui em VHDL. Salvar tudo. Agora nós retornamos para cá, para o Design Explorer, colocamos a DD Source, não precisa apagar nada, nem modificar mais nada, que o nosso arquivo ali, ó, tá ali. O VHD ele identificou como sendo código fonte de linguagem de descrição de hardware em VHDL. Colocamos abrir normalmente igual ao diagrama esquemático, que estamos lidando aqui com os circuitos, né? Não temos design rule check, porque eles já passam para isso daí. Aqui é a mesma coisa, ó. Tá o tempo progr, tá ali em cima, tá? Opa, só um instantinho, ó. A hora que eu salvei, ele já pode dar um erro. Ele deu um erro indicado aqui embaixo, tá? Aqui linha 41. Próximo de... Ué. Ele indicou um erro ali em uma linha, na linha 41. Se eu quiser ver o painel de erros, eu fechei, então eu venho aqui no View, Panels, Errors, aqui em cima, e verifico aqui a linha que ele deu erro. Erro de sintaxe perto da interrogação, ele me deu erro na linha 41, que está aqui. Perto da interrogação não consigo entre aspas duplas aqui. Está aqui. É que eu coloquei 28 dá o to 0, me dá 29 bits. Então eu tenho que colocar 27 porque ele inicia com 0, né? 0 a 27. Então deu erro de parsing, né? Ele não estava conseguindo bater direito com o número de bits que havia ali. Eu coloquei 28 bits ali. Porém aqui eu coloquei 29, então para ele deveria estar faltando 1,
Que daí eu tinha que designar com order 0 ou se não é ou orders 1, alguma coisa assim. Porque eu não tenho designado o tempo. Agora eu vou salvar tudo aqui. Deixa eu verificar aqui. Linha 41. Constante terminal count 41. Ele me dá um erro, mas eu creio que eu consertei aqui. Se ele insistir com os erros, mas você consertou, é bom você vir em Project e aqui Clean Up Project Files. Daí ele vai limpar esses avisos aqui. É que provavelmente ele não deve ter atualizado aqui o console e a janela de erros aqui. Agora sim, tá ali. Passei a incluir esse arquivo agora no meu projeto, no diretório do projeto, ele está ali. Coloco ele como o arquivo principal, novamente, igual como os diagramas esquemáticos. Yes. Ele não passou automaticamente o arquivo Nexus 3, então eu clico aqui no arquivo CF, removo ele e vou incluir ele aqui em cima, add source. Aí Nexus 3 o CF. Porém, aqui estava feito para o circuito anterior, que é o contador ajustável lá, que eu ajustei para 2 segundos. E tem esses nomes: CLK, a entrada de clock, LED 0, a saída, SW3 e SW4 para a entrada. Para que caiba aqui, eu modifico aqui a saída que eu quero para a saída do arquivo CF. Ou seja, eu tenho as saídas aqui, mas agora eu estou utilizando somente uma, que vai ser a TC. Então eu coloco ela para LED 0. A C seria a entrada de clock, lá está CLK. A CE, SW3, e a Clear, SW4. Pronto. Agora eu tenho que modificar os nomes aqui também no arquivo VHDL. Ou se quiser, até poderia pegar ali e modificar os nomes ali no arquivo CF. Então eu posso modificar os nomes no arquivo CF de acordo com o que está no arquivo VHDL, ou do VHDL de acordo com os nomes que estão no arquivo CF. Eu salvo tudo. Se não tiver nenhum erro em relação ao projeto, ele me deu um erro aqui, 27 down to 0. Project Cleanup Project File. Aí, deixa eu verificar se realmente não tem nenhum erro para cá. Não, não tem. Aí eu posso já chegar e gerar o arquivo de configuração do projeto diretamente.